que, inicialmente, a gente tem que passar por tudo que aconteceu, pelo menos uma exclamação da nossa parte. O compliance do clube, que é bastante atuante, não só esse ano, mas no ano passado também, ele indeferiu qualquer situação negativa em relação a você. A Polícia Civil também, eu também tive com eles, não trouxe nada até agora, inclusive fui um dos depoentes. Então, a gente fica bastante tranquilo em relação a isso, sobre o seu caráter, sobre a sua conduta, sobre a sua família. Então, parabéns por esse retorno. O Santos sente aí feliz de você estar de volta com a gente, tá bom? Obrigado. Bem-vindo. Obrigado. Acho que eu posso iniciar falando sobre a responsabilidade do Santos, sempre com a verdade, né? Nós temos uma responsabilidade para com o clube, para com as atletas e para com o futebol feminino, o futebol de mulheres no país. Então, como o Galo disse, o clube apurou todas as informações, abriu-se um processo administrativo e eu, pessoalmente, como a atual gestora do departamento e como mulher, apurei a fundo não só com as pessoas que aqui estão, mas com atletas que também saíram do clube. E, enfim, nada se foi provado, pelo contrário, foram argumentos extremamente fracos, frágeis, e que, enfim, trouxeram uma mancha desnecessária para a história do Santos Futebol Clube, que é um clube extremamente vitorioso e que fez muita história e faz história dentro do futebol feminino. Então, nós tivemos não só a apuração, como o pedido de atletas que aqui estão e o reforço de atletas que saíram da inverdade desses fatos e o pedido para o retorno do treinador que aqui está, do Cleiton Lima. Então, da minha parte, o que eu posso esclarecer para vocês é que o clube tem muita responsabilidade com a verdade e, por isso, o Cleiton está aqui de volta. Bom dia a todos, satisfação novamente estar aqui, né, representando essa grande instituição, esse grande clube, qual eu tenho uma vida de serviços prestados em diversas categorias e uma identidade muito grande com a modalidade, futebol feminino, né, onde, juntamente com a QBBenco, nos anos anteriores, a gente foi bicampeão paulista, bicampeão da Copa do Brasil, bicampeão da Libertadores, fomos também diversas vezes finalistas de outras competições, até internacionais. Em relação ao ocorrido ano passado, eu quero deixar de maneira bem clara, bem transparente, que eu não cometi nenhum tipo de assédio, que aquelas cartas anônimas, né, com aquelas descrições insanas, levianas, não me pertencem, nunca me pertenceram. Eu sempre prezei a minha vida profissional dentro de uma ética e tendo como riqueza os princípios e os valores herdados pelos meus pais, e é isso que eu passo pelos meus filhos, para minha família, esposa com a qual eu sou casado há 27 anos, e que participa muito diretamente no meu dia a dia como treinador, dentro e fora do clube, e claro que aquilo me causou muito espanto, muita revolta, muita repulsa, muita indignação, mas eu, naquele momento, saí do clube justamente para esperar essa apuração do Santos, esse processo administrativo com o pai se trabalhou, não tem nenhuma acusação formal contra mim, nenhuma esfera judicial, pelo contrário, eu que abri uma investigação judicial, né, e uma investigação no segundo DP de Santos, para o inquérito policial, para que pudesse apurar quem eram as autoras daquelas cartas mentirosas, anônimas, né, apócrifas, e nada foi encontrado, e realmente é isso. Eu que busquei a polícia, eu que busquei à tona a verdade o tempo inteiro, e por isso o Santos está me recontratando para fazer justiça àquilo que nesses 6 meses ficaram no silêncio para que hoje pudesse trazer à tona toda a verdade. Bom dia, Galo. Tudo bem? Tudo bem. Thaís, Cleiton. Galo, você participou da sindicância no ano passado, né? Sim. São 7 meses, não sei exatamente do fim da sindicância, mas ao menos da saída do Cleiton até essa reapresentação. Quando o Santos anuncia a volta do Cleiton, o que chama atenção é justamente a ausência de uma explicação. A impressão que se passou é que ficou num silêncio, o Santos, mesmo tendo a sindicância, e internamente, para quem cobre o clube já até se sabia, mas internamente, chegou-se à conclusão de que o Cleiton não era culpado das denúncias. Por que o Santos demorou tanto tempo para vir a público e colocar
os pingos dos is para que talvez o quanto antes essa situação pudesse ser esclarecida. E queria complementar o Cleiton. O que você acha, Cleiton, que talvez tenha levado algumas jogadoras a, no caso, já que nada foi comprovado e está claro que, né, não houve nenhuma denúncia formal, por que elas criaram essas cartas? Por que você acha que algumas jogadoras tentaram te tirar do clube e conseguiram te tirar do clube? O que levaram elas a isso? Bom, ótima pergunta, Felipe. Nós somos pais, né? E quando existe qualquer tipo de denúncia sobre assédio, a gente, com certeza, o Santos, como instituição, ele tem que preservar, primeiro, o ocorrido, né? Segundo, tentar verificar os fatos. E isso não é fácil, não é da noite para o dia. Você tem que... O nosso compliance trabalhou bastante, nós tivemos bastante contato com a Polícia Civil, que eu já agradeço a Polícia Civil de Santos, nos serviu de uma maneira maravilhosa, foram muito parceiros nesse sentido de apurar o máximo possível que podia acontecer para a gente esclarecer. Isso demanda tempo. E o Santos tem um trabalho, principalmente o RH nosso, tem um trabalho interno sobre assédio, sobre qualquer situação que venha a ser adversa a uma situação de convívio. O nosso RH é bastante intenso nesse sentido, existe um programa aqui dentro sobre isso, e nós todos como funcionários, nós temos que realmente prezar por isso. E o Santos agiu da maneira correta como instituição, ele deu tempo para que tudo fosse esclarecido, e chegamos a um consenso que nada aconteceu em relação ao que foi colocado, principalmente nas cartas. Então a gente entendeu que esse retorno dele ele é passível de uma justiça, e o senso de justiça ele mora dentro do Santos e tem que morar dentro dos nossos corações, e Deus ensina dessa maneira. Então eu acho que tudo que aconteceu com ele foi justamente para talvez trazê-lo para ele novamente nesse momento. Nós conversamos sobre isso, né, Cleiton? Sim. Com uma pessoa melhor, com um profissional melhor, e enfim, foi uma situação que o Santos deu o tempo que tinha a necessidade de dar para que as coisas se esclarecessem, só isso. Felipe, em relação à insatisfação, realmente a gente tinha um elenco de 32, 33 atletas. Às vezes acontece, né, de algumas atletas ficarem insatisfeitas, ou com a metodologia dos treinos, ou muitas vezes também pelas exigências físicas que nós tínhamos como algo que eram metas a serem atingidas, e isso foram às vezes cobranças individuais, né, não só da minha parte, mas de toda a comissão técnica, e às vezes isso acabou gerando outras insatisfações. São às vezes grupos de meninas que não moram no alojamento, outras moram com outras jogadoras, e às vezes essas insatisfações acabam associando com outras, mas eu não sei, realmente até hoje, eu não sei quantas meninas que participaram, nem quero saber, acho que isso é o passado, já se passou. A minha ideia é justamente pôr uma pedra nisso. Eu estou aqui para falar de futebol, para fazer um trabalho novo com essa gestão, com essa nova diretoria. Agradeço a oportunidade do presidente Marcelo Teixeira, da Thaís como gestora, do Gabo como coordenador de futebol profissional, em me recontratar, porque acreditam no meu trabalho de campo e na minha ética profissional. Então, infelizmente, o que passou, passou, mas a gente olha para frente, olha para um cenário promissor, olha para que algo a gente possa fazer de maneira muito significativa aqui no Santos. É um ano importante, né, de Libertadores da América. Aquele trabalho que a gente fez lá atrás deu frutos, tanto é que o time está classificado esse ano para a Libertadores. Então, eu procuro olhar para frente com esse perfil de busca de novas conquistas. Bom dia a todos. Jalília Elias, da ESPN. A minha pergunta vai mais ou menos na mesma onda do colega sobre motivação. Em um outro momento, você chegou a relacionar o seu desligamento, a sua saída, com religião. Em algumas das denúncias, né, que a gente teve acesso, que a gente também ouviu relatos, algumas denúncias relatavam que você teria beneficiado algumas atletas por elas serem da mesma religião ou frequentavam a mesma igreja que você. Eu queria um posicionamento seu sobre isso, se isso tem fundamento, tipo assim, se isso tem a ver com uma perseguição religiosa. Eu queria ouvir o ponto do Cleiton sobre isso. Não vejo nenhuma perseguição e não há nenhum fundamento nisso aí, nenhum. Cleiton, queria que falasse um pouco dentro de campo também. Sexta tem Santos e Corinthians. Queria saber a preparação, a parte de dentro das quatro linhas, por favor.
Bom, vamos lá. Eu cheguei faz 4 dias, né? Foram 4 sessões de treinamento, com um grupo novo, com um elenco novo, onde foi mesclado aqui um trabalho de jogadoras experientes com jogadoras mais jovens. A gente teve esse ano um ato já muito importante para o departamento de futebol feminino, que foi trazer a categoria de base, que antes tinha uma parceria num projeto em São Paulo, para dentro da Vila Belmiro, dentro das estruturas que o Santos oferece para o futebol feminino, e isso faz com que a gente possa acompanhar bem de perto o desenvolvimento dessas jovens promissoras também. Então, a gente está buscando, nesse momento, interagir com as categorias de base. O clube passou por essa reestruturação, veio uma nova coordenadora, uma nova comissão técnica. Claro que você chegar a enfrentar um Corinthians, que no momento tem a hegemonia dos títulos, né, nos últimos anos do futebol feminino brasileiro, a gente sabe que é um jogo muito complicado, muito difícil, com pouco tempo de trabalho, mas a gente acredita, o planejamento, tanto da minha parte, quando fui contratado junto à direção Thaís, Galo, foi de deixar bem claro que a gente tem um trabalho a médio prazo, buscando sim, como objetivo principal, a Libertadores da América. Então, até lá, a gente tem um tempo para poder colocar alguns comportamentos novos no time, algumas mudanças novas no esquema tático, com variações, mas, sem dúvida alguma, esse jogo contra o Corinthians já é um primeiro desafio bastante grande, mas que a gente chega com muita motivação para que a gente possa conseguir uma vitória e entrar aí numa briga por uma disputa sadia no futebol do Campeonato Brasileiro. Bom dia, Cleiton, Galo, Thaís, Clara Saraiva, Esporte por Esporte. Cheguei um pouco atrasado, o Galo estava comentando sobre o Santos acreditar na sua inocência, deixando o tempo para passar para que as coisas fossem confirmadas. Como não foram, você volta ao clube. Mas como o Cleiton confia no Santos, depois de ter saído do clube com essas acusações, mesmo sendo se declarando inocente desde o primeiro momento, e com toda a reestruturação ali na diretoria do clube, volta poucos meses após a sua saída. O que fez o Cleiton aceitar voltar ao Santos, mesmo com essa mancha que não foi confirmada no seu nome? Sim, Clara, desde o começo eu estava com a verdade. Como eu te falei, esse período de 6 meses, né, de apuração do Santos, eu fiquei com a consciência bem tranquila, sabendo que, na época, o Galo já tinha... Quando eu saí, eu pedi para o Galo, e juntamente com toda a outra diretoria, para que abrisse a apuração realmente, né, para que pudesse investigar todas essas descrições mentirosas que foram feitas a meu respeito, e sair com a consciência tranquila de que isso iria acontecer, que a verdade iria vir, que, como o Galo falou, que a justiça iria ser feita. O Santos é um clube que eu sempre acreditei, é um clube que eu tenho uma identidade, que eu amo de paixão, eu tenho uma história aqui dentro que não começou ontem. Primeiro ano meu como profissional do Santos foi em 1995, não sei nem se você era nascida ainda. Então, eu participei aqui do primeiro cenário, do primeiro projeto de futebol feminino, foi um desbravador dessa modalidade, né? Sempre procurei fazer com que essa modalidade quebrasse todos os preconceitos, todos os paradigmas e alcançasse o posto que hoje está, e ainda mais, muitas vezes sozinho, aqui internamente no clube, mas a partir do ano de 2007, onde nós tínhamos sido campeão paulista e campeão da Liga Nacional, que na época, Galo, era a Liga Nacional, que era o Campeonato Brasileiro atual. O presidente Marcelo Teixeira, o atual, ele olhou para o futebol feminino e falou assim, foi um visionário e viu, isso aqui é o futuro do clube também. O clube tem que ter um departamento profissional de futebol feminino, porque aqui tem valores, aqui tem um trabalho já iniciado, que eu não tenho dúvida que lá na frente isso aqui vai dar muito fruto. E esse presidente, o atual, Marcelo Teixeira, criou um departamento de futebol feminino, onde estruturou toda a modalidade. Eu fui responsável por ter essa iniciativa e também solidificar todo esse departamento, juntamente com outras pessoas, que eram poucas na época, mas que desbravaram esse momento. E hoje, as Sereias da Vila são talvez a equipe mais tradicional do futebol feminino. O Corinthians hoje está num momento muito importante, mas as Sereias da Vila foi referência, inclusive, para que o Corinthians montasse um departamento de futebol feminino. Além disso, eu passei por categorias de base do clube, masculina, fui treinador de 2015 até 2018 do time profissional masculino, do Santos B, do Sub-23,
Na época, nós fomos vice-campeões brasileiros com esse time, que tem hoje como grande referência Diego Pituca, que nós trouxemos para o Sub-23 e hoje é capitão do time vice-campeão paulista, além de outros nomes, né, grandes nomes que estão hoje, alguns até na Europa. E depois disso, eu retornei para o Santos em 2022, já com o futebol feminino, com uma equipe que havia sido desclassificada no Campeonato Brasileiro, ficando em 9º lugar pela primeira vez na história, não alcançou o mata-mata, e aí sim, a gente, com esse mesmo elenco, a gente fez um trabalho e em 6 meses a gente chegou na final do Paulistão, perdendo para o Palmeiras, mas fazendo um trabalho que a gente pudesse alcançar um 2023 promissor, e por isso nós estamos hoje na Libertadores. Queria fazer 2 perguntas, Cleiton. A primeira é de futebol masculino, a segunda é de futebol feminino. Você acabou de falar da sua contribuição aí com o título, com a construção do Diego Pituca. O Diego Pituca só veio para o Santos por sua indicação na época no Santos B, em 2017, salvo algum engano meu. E como é que você vê, hoje é o capitão do time do Santos, é uma função importante, você passou pela formação desse atleta, como é que você está vendo a atuação do Diego Pituca? E de futebol feminino, é uma pergunta um pouco pessoal, mas importante. Que Cleiton saiu do Santos em 2023 e que Cleiton que está voltando agora? Obrigado. Sim, em relação ao trabalho do Sub-23, foi um trabalho realmente de garimpo, né? O Gabo não estava aqui, mas foi um trabalho que a gente iniciou um projeto do zero, muito espelhado no que o Inter estava fazendo, né? Na época, a gente começou garimpando jogadores que não tinham nome nenhum, claro, utilizando o que tinha de melhor na base, né? Tanto é que subiram naquela época Lucas Crispim, Lucas Veríssimo, Sabino, Gasparotto, o próprio John, goleiro, enfim, alguns nomes que eu posso estar esquecendo aqui, e trouxemos algumas peças importantes, dentre elas vieram Tassiano, né? Que hoje está no Bahia, vieram o Gregory, que hoje está no Botafogo, e vieram o Diego Pituca, que hoje é o nosso capitão, né? São jogadores que a gente garimpou aí no mercado. Eu lembro que quando eu fui treinador do 15 de Piracicaba, eu já monitorava o Diego Pituca, que estava na Matonense ainda, né? E depois ele foi para o Botafogo de Ribeirão, e aí nós trouxemos, com o aval naquela época do Dorival, que era o treinador da equipe principal, e o Dorival falou, pode trazer, experimenta no 23, se tiver uma capacidade aí que a gente imagina que possa chegar, a gente oportuniza para ele. Então, o Diego Pituca hoje é uma pessoa que ganhou o seu espaço em cima, tem sido uma referência no time principal do Santos, no profissional. Esse time que começou também o campeonato aí desacreditado, com uma montagem nova de elenco, com muita competência do Gabo, da diretoria, do presidente, e hoje é um time que nós não temos dúvida que vai dar muitas alegrias ao torcedor, como já deu nesses primeiros 3 meses. Então, o Pituca é uma referência para mim como atleta. E eu, como o Gabo falou, eu volto para o futebol feminino, né, dando seguimento à minha carreira com muita tranquilidade e, claro, tentando ser melhor do que ontem, com muita sensibilidade, com muita alegria, com muita motivação e entusiasmo.